Eu queria a sua atenção para a palavra de Deus. Estamos fazendo um estudo sobre o nome que é sobre todos os nomes. Vamos ver isso aqui, Filipenses, carta de Paulo ao povo de Filipos, são os filipenses, no capítulo 2, versículos 9, 10, 11. Carta de Paulo aos Filipenses 2, 9. Diz assim: pelo também que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Nome de qualquer doença, qualquer enfermidade, Jesus é maior. Nós temos que aprender a fazer isso, entender isso. E ele diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós temos que adentrar nas Escrituras e conhecer mais um pouco do nome de Jesus, porque é o nome sobre todos os nomes. No culto anterior eu falava a cura do homem coxo na porta formosa do templo. O Pedro deu essa explicação, Atos capítulo 3. No outro eu não trouxe o versículo que eu dei agora. Todo culto vai ter algo novo. Atos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Li rápido uma mensagem bem conhecida, mas como o missionário explicou no outro dia, o homem ele tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Nós já pregamos várias vezes aqui, por exemplo, eles tinham uma hora de oração, repararam, a hora da oração, a nona. Um homem era colocado à porta do templo para pedir esmola aos que entravam. E eu falei que esse homem, ele representa muita gente na igreja, que não entra no templo, quer dizer, não entra na presença de Deus, não se envolve com Deus e sempre pede oração, que não é errado. Eu falei, errado é só pedir oração. E tem gente que virou verdadeiro pedinte espiritual. Irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, né? Toda hora, até o Fernando tem uma canção sobre isso aí, não tem, Fernando? Olha, crente 6 horas? Crente 6 horas. Isso. Você gravou? Isso. Daqui a pouco você canta ela aí. Então não pode deixar aí, que senão você vai só barulho aí, mais nada. É o que eu tenho. Não. Então depois o Fernando, não foi o Fernando, foi o rapaz que pegou o microfone para ele aí, depois ele pega. Então, nós temos que aprender isso. Não é errado pedir oração, é errado só pedir oração. Você não pode ser um pedinte espiritual. Você tem que entrar no templo. Mas às vezes alguma coisa impede. Alguma coisa impede você de se levantar. Alguma coisa impede você de se envolver com Deus. O Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Durante anos eu falo, o que o Pedro tinha? Claro que vem várias explicações, mas o Pedro vai mostrar isso aqui para nós. No versículo 16, o homem se levantou, Pedro levantou o homem, né? O homem ficou de pé, entrou no templo cantando, louvando, adorando a Deus. Todo o povo ficou pasmado, perplexo com o que tinha acontecido, porque todos conheciam aquele homem. E começaram a olhar para o Pedro, olharam para o João. O Pedro disse, não é a nossa santidade, não é a nossa virtude, o nosso poder. Aí o Pedro explica no 16, assim, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. A fé que é pelo seu nome. Então ele diz, é pela fé no seu nome. A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que adentrar nas Escrituras, entrar mais nas Escrituras e ver o que a Escritura fala do nome de Jesus. O que a Bíblia fala a respeito desse nome, que aí a nossa fé vai crescer. A fé não tem outro jeito de vir, ela vem por ouvir. Então eu tenho que ouvir o que a palavra de Deus fala deste nome, o que a palavra de Deus fala a respeito do nome de Jesus. Você tem que se preparar para isso, para viver a totalidade, o ápice desse nome, entenda bem, descobrir mais nesse nome. Nós estamos vendo aqui que a cura estava, e ele vai dizer, o nome de Jesus fez
fez o seu nome fortalecer, de que vedes e conheceis. Quando nós temos fé no nome de Jesus, o nome de Jesus nos fortalece. Onde você está fraco, o nome de Jesus quer fortalecer você. Entre nas Escrituras, leia as Escrituras, conheça mais das Escrituras, examine as Escrituras, são elas que falam desse nome, e ela vai nos fornecer o material necessário. Vamos ter fé, vamos ter convicção, vamos ter certeza. O nome de Jesus fortaleceu aquele homem, vai fortalecer a pessoa que é fraca, vamos dizer assim, moralmente. Sempre está tropeçando. Não é que é mais homem do que alguém, ou ela é mulher mais do que alguém, não, porque a pessoa é fraca. Você tem que se fortalecer com esse nome. Você tem que descobrir mais desse nome. O outro é fraco fisicamente, tem gente que só vive doente. Sempre está enfermo, sempre está com uma coisinha. O nome de Jesus quer fortalecer você. O outro, a imunidade fica baixa, Deus quer fortalecer. O outro é fraco financeiramente, profissionalmente, mas Deus quer fortalecer. Nós temos que parar para ouvir mais sobre esse nome. Então, esse nome fortaleceu, trouxe força para esse homem. E todos ficaram assim, perplexos, pasmados. E ele diz, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Que bonito. A fé traz perfeita saúde também. Aí nós temos que ir à frente, que tudo isso eu falei no outro. Aí diz assim, no versículo, capítulo 4, agora já falando. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Os saduceus era um grupo, os saduceus, era um grupo que era contrário completamente à ressurreição dos mortos. E acreditavam em partes da Bíblia só. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Mas o que eles fizeram para serem presos? Porque pregaram o nome de Jesus, porque anunciaram a ressurreição que havia em Cristo. É como hoje, de vez em quando tem umas perseguições bobas, bestas, né? Algumas proibições que as pessoas passam. É o mesmo demônio que está aí fora. Diz assim, e lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Pensa numa cidade pequena. Multiplica isso proporcionalmente com São Paulo, que seria hoje, né? Vamos dizer assim, vamos falar bem por baixo assim, vamos dizer que fosse 1% só, mas era muito mais, né? A proporção aqui era outra. 1% da população. Você vê quantas pessoas creriam, quantas pessoas veriam. Nós não podemos tirar o milagre da igreja. Nós temos igreja de Cristo, pregador, pastor, pastora, homem de Deus, mulher de Deus, adentrar nas Escrituras, aprender mais do nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que opera o milagre. O nome de Jesus que traz salvação, veremos já já isso aqui. Mas é o nome de Jesus que dá força, entenda, para uma pessoa doente, paralítica se levantar. É o nome de Jesus que faz um câncer desaparecer. É o nome de Jesus que expulsa demônios. Não tem outra maneira de expulsar demônios. Em meu nome, expulsarão demônios. Os demônios não aguentam um confronto com o nome de Jesus. Eu falei que no anterior, que a Igreja de Cristo não vigia um pouco, e eu estou começando a ter uma lei que o pessoal começou a proibir falar nome de demônios. O pessoal pode xingar pastor, xingar a igreja, falar uma opção de coisa. De vez em quando você vê um grupo aí que debocha mesmo do nome de Jesus, expõe coisa, debocha, o pessoal não faz nada. Se nós falarmos alguma coisa deles, nós seremos processados. Nós pagaremos o preço de falarmos desse grupo de pessoas. Falamos um aizinho contra eles, se imitar então, meu Deus do céu, não vou nem imitar aqui, pronto, né? Se imitar já viu, já debocha, não sei mais o que, uma porção de coisa que faz. Mas o que eu ia falar, quando nos anos 70 e 80, os pastores começaram a expulsar demônios. Eles começaram a mostrar que aqueles espíritos que se ditavam fortes, poderosos, estavam com nada. Contamos o caso de um homem, 3 homens, eles foram procurar um amigo deles do passado. Todos eles eram chefes de feitiçaria. Hoje não dá nem para falar o título deles, porque até vai dizer que é discriminação. Então, eles eram chefes de feitiçarias. E esse outro era no passado, mas se converteu. Ele auxiliava o missionário nas reuniões. E ele foi procurado pelos amigos. Rapaz,
Você está deixando esse garoto, na época o missionário tinha 29 anos, estamos falando 1977, o missionário tinha 29 anos de idade, não tinha completado 30 ainda. E ele disse, está deixando esse garoto fazer a sua cabeça? Só, faz o seguinte, assista ao culto, a reunião que vai ter, depois tirem a conclusão de vocês. E era aquela reunião de libertação, de cura divina. E na hora da oração, o demônio vai sair de onde você estiver, em nome de Jesus. O demônio que diz que é o chefe da pedreira, que é o chefe do cemitério, demônio que é esse, demônio que tem o nome tal, 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 manifesta aí o demônio. Aí um olhou para o outro, aquilo ali é o seu fulano. Falou o nome do bicho lá. Agora eu quero ver o que o garoto vai fazer. E o garoto foi assim, em nome de Jesus, põe a mão para trás. E o demônio queria que era o chefe das pedreiras, né? Demônio, eu falei, põe a mão para trás. Ele tentava bater aqui assim, põe a mão para trás. Cai de joelhos em nome de Jesus. Caiu. Um olhou para o outro, rapaz. Se alguém fala com a entidade lá, com esse guia lá no terreiro, ó. Aqui o garoto está dizendo, põe a mão para trás, põe a mão, cai de joelho e cai. Então ele começou a mostrar que o nome de Jesus era superior. E a Igreja de Cristo, entenda-se, talvez se calou muito nisso. Mas diria, não, é direito nosso de expulsar, mostrar, eles não são fortes. Foi quando pegaram o Gideão, botar até o nome de Jerubbaal, que queriam matar o Gideão, porque ele acabou com o altar de Baal. Sabe, o Baal não é Deus? Se o Baal é Deus, manda o Baal fazer alguma coisa com ele. É a mesma coisa, se os demônios não são fortes, manda o demônio fazer alguma coisa com o pastor. Não é as autoridades que tem que fazer, não é a lei que tem que fazer, não é forte. Aquela entidade não diz que é o dono do cemitério, que é o dono das 7 encruzilhadas, que é o dono disso, daquilo, então manda ele fazer alguma coisa com o pastor, ele não é forte. Manda ele chegar a manifestar assim, seu pastor, vou derrubar você, manda. Agora estão fazendo até nas igrejas, estão querendo botar, intimidar, botando faixinha, demônio nas escolas, a gente ficou todo arrepiado. Faz nenhuma cosquinha na gente, não faz, não existe isso. Por quê? Por causa do nome de Jesus. Porque nós temos um nome que é sobre todos os nomes. E foi isso que Pedro anunciou para eles. E eles estavam sendo presos, entenda, por causa do nome de Jesus. Porque anunciaram, mas o Pedro foi ousado. Aí diz assim, e aconteceu, versículo 5, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais dos anciãos e escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdotal. Toda a corja estava junta. E pondo-se no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Hoje. Por quê? Porque as pessoas são libertas da feitiçaria, são libertas do álcool. Olha aqui, ó, um exemplo vivo. Um exemplo vivo. Uma pessoa liberta do álcool, outro liberta das drogas. Quantos casos tem por aí da prostituição? E diz assim, e viu um homem que foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Igreja, nós temos que conhecer mais esse nome. Nós vamos apresentar às autoridades, nós vamos apresentar aos homens, às mulheres, as pessoas curadas. Nós vamos mostrar pessoas transformadas. Quando o pastor começar a orar em nome de Jesus. Eu falei do pastor que me deu aula no seminário, já é falecido, era um pastor nosso, na época ele era pastor São João do Meio, pastor Diógenes. E ele falava assim, reparem os pastores, não falam mal não, quando os pastores expulsam demônios, eles põem um fundo musical, né? Aí vai lá o cidadão e põe lá, tan, 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 tan. Aí põe, em o nome do Pai, pam, 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 pam. Em o nome do Filho, pam, 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 pam. Em o nome do Espírito Santo, pam, 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 pam. Aí bate, né? A pessoa fica até assim. Eu brinquei que tem um pastor meu amigo, eu falei para ele, rapaz, quando você ora, tem que tirar até as crianças da sala, né? Faz aquele fundo bem, né, dramático, mas depois ele fala, em nome de Jesus. E o demônio saiu por quê? Por causa do fundo musical? Porque é da voz rouca do pastor? Não, por causa do nome de Jesus. É nesse nome, nós temos que conhecer mais.
libertar as pessoas que estão no álcool, nas drogas, na prostituição, libertar as pessoas que estão sofrendo, entenda? Mostrar a cura que é nesse nome. E o mais bonito vem agora. O quê? Ele diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Não há salvação fora desse nome, não. Não há. A salvação está no nome de Jesus, a vida eterna está no nome de Jesus. Não dá para entrar em tudo agora, mas vamos para Colossenses capítulo 3. Oh, igreja, leia o livro O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. Jovem pregador, você quer ser um pregador, quer conhecer sobre expulsar demônios, curar os enfermos, leia o livro O Nome de Jesus. Hagin faz uma exposição do que está atrás desse nome. A cura está nesse nome, a santidade está nesse nome, o Espírito Santo está nesse nome. Tem muito ali, você tem que entrar nesse livro. Ele estudou bastante sobre isso. É os que Deus colocou, não é? Isso. Aí ele diz assim, versículo 17. E quando fizerte por palavras ou por obras, fazei tudo como? Em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças. Oh, mas como isso é bonito aqui, como nós temos que entender mais desse nome, está dizendo, e tudo quanto fizertes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Até o pregador diz, até varrer a casa, a pessoa deve varrer em nome de Jesus. A pessoa, gente, não basta ser meio fanatismo. Quantos acidentes domésticos tiraram vida, não é verdade? Quantas pessoas morreram num acidente doméstico? Temos tudo que colocar essa bênção. Pular um pouquinho, pessoal, para não ficar, versículo 23. E tudo quanto fizerte, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Porque no nome do Senhor, quer dizer, é na ordem dele, é fazer como ele mandou, é fazer como ele agiu em nome dele. Ele explica ao pregador que o nome de Jesus é como uma procuração, nós temos uma procuração para agir em nome dele, para fazer o que ele fazia no nome dele. Depois continuamos, vamos para terminar em João capítulo 14, versículos 12 e 13, o 13 é o principal. Ele diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Aí, e tudo quanto pedirtes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós aprendemos que o pedir aqui é o determinar, é o agir, é o fazer, é fazer o que Jesus fazia no nome dele. Podemos fazer até coisas maiores, mas nós não tivemos ainda essa fé. Temos que entrar nas Escrituras, porque a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. À medida que você entrar, a sua fé vai crescer e você vai agir em nome de Jesus. Você vai fazer o que Jesus fazia no nome dele. Pode ter certeza que vai acontecer milagres na sua vida. Você vai ser um agente, um instrumento de justiça, um abençoador na vida de muita gente. Glória a Deus. Daqui a pouco tem mais.